Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, pela segunda vez. Quero desde já agradecer a confiança da direção desta igreja em deixarmos estar na sua plataforma, no púlpito da igreja, porque nós sabemos que aqui representa o Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar, né, adentrar, e mesmo assim, quando ele adentrava, ele entrava amarrado com uma corda na cintura e também com uma sineta no seu tornozelo, porque enquanto ele estava entrando no Santo do Santo, apresentando ao Senhor algo, a sineta estava tocando. Se a sineta parasse de tocar, ele tinha que ser automaticamente puxado pelos sacerdotes e também pelos levitas, porque alguma coisa de errado tinha acontecido dentro daquele lugar. Então, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. Então, eu agradeço desde já a grande oportunidade que vocês estão me dando para trazer uma palavra nesta noite. Porque, como a minha diaconisa ela disse, porque através da palavra nós podemos abençoar, como também amaldiçoar. Então, é uma responsabilidade muito grande quando nós estamos numa plataforma de uma igreja para ministrar uma palavra, porque nós podemos destruir todo o trabalho que vocês fizeram, através de uma palavra nós podemos destruir. Então, a responsabilidade é muito grande. E está comigo, eu sou o pastor Luiz Henrique, da Igreja Apostólica Vida, ali situada na rua Washington Luiz, número 887, está comigo o pastor André, também a diaconisa Andréia, o obreiro Maurício e o nosso irmão Daniel, que vieram conosco, os outros não puderam vir, mas estamos aqui para podermos adorar o nosso Deus juntamente com vocês. E eu quero convidar os amados irmãos, hoje, como é campanha, né? O tema dessa mensagem é Esperando o Milagre. Você está esperando o milagre? Abra comigo as suas Bíblias, o Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 5 de João. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. E nós estaremos relatando um pouquinho da espera desse milagre. Eu não sei qual milagre você está esperando. Não sei que tipo de milagre você está querendo nesta noite. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, o Senhor vai ao teu encontro nessa noite para realizar o teu milagre. Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos ler para ganharmos um tempo, que diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e o partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito te levar à cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois,
quem é esse homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e em razão de naquele dia, naquele lugar, haver grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já a estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amados, nesse momento, você pode esvaziar a sua mão por alguns minutos? Por quê, amados? Porque nós temos que reverenciar a palavra do Senhor. E de que forma reverenciamos a palavra do Senhor? Quando nós exaltamos Ele com as nossas palmas. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Vamos saquear o inferno nesta noite. Vamos incomodar hoje o inferno, porque o inferno sempre acha que ele ganhou. O diabo sempre acha que ganhou. Mas nesta noite, ele já está sendo derrotado. Aleluia. Pode tomar o seu assento, amado. Amados, nesta noite eu quero falar sobre esperando o milagre. A espera de um milagre. Porque muitas das vezes, amados, nós fazemos campanhas, ficamos dias e dias nas campanhas e muitas das vezes nós desistimos no meio do caminho. Por quê? Porque há os percalços da campanha que muitas das vezes nos fazem desistir. Muitas das vezes nos fazem desistir do propósito a qual nós temos. Porque as circunstâncias são muito grandes. Há uma luta, há uma batalha espiritual muito grande quando você começa a fazer uma campanha. E o mais interessante, amados, que nós podemos ver que quando iniciamos uma campanha, há uma barreira, há uma luta, acontecem várias situações para que você quebre o elo da campanha, para que você quebre toda a expectativa que você tinha. E o diabo começa a colocar também no teu coração, porque muitas das vezes você está no quinto, no sexto dia da campanha, e uma pessoa que chega hoje na igreja, faz o primeiro dia da campanha, ela já recebe o milagre, ela já recebe a sua bênção que ela precisa, e você então fica frustrado, porque você já está há tanto tempo fazendo a campanha, e você ainda não adquiriu a sua bênção. E o mais interessante, amados, eu fico imaginando, essa história vem relatar de um homem, que ele já estava há 38 anos, à espera de um milagre. Diz que estaria acontecendo uma festa dos judeus, e então Jesus sobe para Jerusalém para poder ir até essa festa, mas era necessário que se passasse primeiro por Betesda para poder seguir a viagem até Jerusalém. E o mais interessante é que quando Jesus passa pela porta das ovelhas, o local onde era para tosquiar as ovelhas, onde era para limpar as ovelhas, e ali naquele lugar havia aquele tanque que tinha 5 alpedres, 5 pavilhões, e em cada pavilhão daquele ali tinha uma utilidade, e atrás daquele pavilhão, atrás daquele tanque, havia o templo, aonde a multidão não estava. A multidão estava na beira do tanque, esperando um milagre que havia de acontecer num tempo oportuno, porque diz o historiador Flávio Joséfo que esse anjo, ele descia de tempo em tempo, aproximadamente de ano a ano, que o anjo descia naquele lugar e movimentava as águas. Mas também há reza a lenda que não era verídico essa situação, que o anjo descia e movimentava as águas. Diz também que Flávio José, ele diz que passava uma brisa de ano em ano, de tempo em tempo, e aquela brisa movimentava aquela água, e as pessoas achavam que era um anjo que estava descendo naquele lugar. Então ficava aquela aglomeração de muitas pessoas, iam para lá para tentar, porque falaram que ali havia uma cura, que o anjo movimentava a água, e o primeiro que descia naquela água era curado de todo tipo de enfermidade.
Só, amado, que a Bíblia não relata que as pessoas eram curadas. Só relata que reza a lenda que havia uma situação naquele lugar e que pessoas, que o primeiro que descesse, diz bem, o primeiro que descesse sararia da sua enfermidade. Não diz que a pessoa que descia era curada. E o mais interessante, amado, que eles estavam ali e havia uma grande aglomeração de pessoas. E diz aqui que havia muitos tipos de enfermidades. Aqui a Bíblia relata algumas enfermidades, mas nós sabemos que naquela época havia diversos tipos de enfermidade. Então aquele local era um local que estava com muitas pessoas, um local que estava como no culto de hoje, que há pessoas que precisam de um milagre, está à espera de um milagre, mas não sabe em que dia, em que hora, em que momento que vai acontecer esse milagre. É como nós estamos aqui, amados. Nós sabemos que existem os anjos, mas não sabemos a que hora o anjo do Senhor vai receber a ordem do Senhor para tocar na nossa vida. Glória a Deus! Aleluia! E assim era naquele lugar, amados. Havia o anjo? Sim. Mas que hora que ele ia tocar? Não sabemos. Que hora que ele ia movimentar a água? Ninguém sabia. E tanto que esse homem já estava naquele lugar há quanto tempo? 38 anos. Então, para você ver que a história não era tão verídica. A história estava ali, ele estava percorrendo uma data, um momento que ele já estava há 38 anos e não via o resultado daquilo que ele almejava. E mais interessante, amado, esse homem estava há 38 anos. Só que quando chegava um momento que alguém via que movimentava a água, que a água agitava, e um gritava, entrei na água, e ele estava ali à espera de alguém, à espera de um homem, de uma pessoa que o levasse até o tanque, de uma pessoa que o levasse até a água. E algo que me chamou bastante atenção, quando nós vemos aqui, amado, que diz que quando Jesus chega naquele lugar, há uma grande multidão. Aleluia! Há uma grande multidão. E o mais interessante, que no meio dessa multidão havia todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal, todo tipo de situações que nós sabemos que era difícil, que ali estaria como se fosse um hospital. Seria um hospital naquele lugar. E o mais interessante é que o templo, ele ficava atrás do tanque. As pessoas, amados, eu vejo nesse lugar uma grande idolatria. Eu relatei aqui alguns itens, e principalmente os 5 pavilhões, os 5 alpedres, né? os cinco tanques que ali tinha, as situações que aqueles tanques simbolizavam. Primeiro, quando Jesus chega naquele lugar, aquele homem está já há 38 anos deitado na sua cama, na sua maca, na sua capri, em hebraico, ali esperando que alguém, que uma pessoa lhe ajudasse a entrar naquela água. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, estar no lugar certo. Fala para o teu irmão assim, estar no lugar certo. Porque às vezes, amado, você está no lugar errado. Esse homem estava ali no lugar errado há 38 anos. Então ele não estava no lugar certo, porque ele estava há 38 anos e ele esperava um homem que levasse até ao tanque, mas não levasse até ao templo, porque o templo era atrás. Eles estavam adorando um anjo que porventura desceria em tempo, mas eles não iam adorar o Senhor dentro do templo. Aleluia! Outra coisa, amado, esperar o tempo certo. Você está esperando o tempo certo? Amém. Porque às vezes, amado, você chegou hoje, já quer receber ontem a tua vitória. Você não quer passar os processos que levam para uma vitória. Porque toda promessa, fala para o irmão, passa pelo teste do tempo. Toda promessa, amado, passa pelo teste do tempo. É esse tempo que muitas das vezes nós não queremos esperar. Nós queremos para ontem, nós somos muito imediatistas. Queremos para ontem aquilo que o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida, porque a bênção já está preparada. Ele está te preparando para a bênção.
Outra coisa, contar com a pessoa certa. Que às vezes, amado, você está buscando milagre em lugar errado. Você está buscando bênção em lugar errado. Nós temos que contar com a pessoa certa. Buscar o lugar certo. Quer um exemplo, amado? Naamã, quando ele chega até Jerusalém, quando ele chega até lá, na terra lá que a menina falou para ele, lá na Síria, ele estava na Síria, e ele então agora vai para Jerusalém, ele vai lá para onde Eliseu estava. Primeiro, ele foi na pessoa certa? Não. Ele foi buscar o milagre dele aonde? No palácio do rei. Ele obteve o milagre dele? Não. Ele só obteve o milagre quando ele foi na pessoa certa. Ele foi até Eliseu. Glória a Deus. Por isso, muitas das vezes, amados, muitas das vezes você não recebe o teu milagre, você não recebe a sua bênção, porque você está indo em pessoas erradas. Você está procurando pessoas erradas. É porque pula, porque profetiza, porque faz isso, faz aquilo outro, e às vezes, amado, você está no lugar errado. Eliseu não falou nada, só falou assim: manda ele entrar no Rio Jordão 7 vezes, ponto. O milagre aconteceu. Glória a Deus, aleluia. De repente, o rei ia mandar ele pular e profetizar, ia falar: eis que se digo, eis que balava cheia, e ele não obteve nada. Qual situação que você está vivendo? Aquele homem estava vivendo uma situação que ele estava paralítico. Ele já estava ali naquele lugar há muito tempo, há muitos anos. Aquele homem estava ali perdendo ali todo o seu tempo, toda a sua vida, em busca de algo que ele nem mesmo ele sabia que ia acontecer. Às vezes, amado, você está perdendo um tempo em algo que você está formalizando na tua mente, mas aquilo não é verídico, aquilo não vai acontecer. Por que muitas pessoas nos relacionamentos se frustram? Por que muitas pessoas se frustram nos relacionamentos? Porque muitas das vezes ela faz uma fantasia e aquela fantasia, ela começa a criar aquela fantasia na cabeça e aquilo não acontece. Por quê? Porque aquilo não é verídico, aquilo não é real. Outra coisa, como podemos aplicar essa situação em nossas vidas? É só você olhar para você mesmo, como você está hoje. Muitas das vezes, amado, nós nos encontramos como paralíticos. Ficamos paralisados com as situações que têm nos assolado. Quantas coisas têm nos assolado? Quantas coisas têm nos paralisado? Quantas coisas nós somos incapazes? Quer um exemplo melhor? Essa situação que nós estamos vivendo ultimamente no nosso país, essa situação de pandemia, quantos ficaram paralisados? Quantos ficaram inertes? Quantos se desviaram da presença de Deus? Quantos se esfriaram na fé? Quantos estão paralíticos nesse momento por causa de uma pandemia? Aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra de consolo para você nessa noite. Fala para quem está do teu lado assim: Jesus sempre vai ao nosso encontro. Ele está chegando. Glória a Deus. Ele está chegando aí, amados. Deus da glória. Aleluia. Aleluia, Deus. É necessário ele passar aonde você está. Deus de Porque glória. muitas das vezes, amados, quantos de vocês já ouviram falar que não adianta tu orar mais porque Jesus não está aí, não está vendo, não está ouvindo? Quantos já falaram para você desistir? Quantos já disseram para você desistir? Quantos estão torcendo para você desistir hoje? Aleluia. Oh, Espírito Santo. Sabe por quê, amados? É necessário Jesus passar por aí hoje. Ele poderia muito bem ir direto, ir para Jerusalém direto, mas era necessário ele ir até Betesda, é necessário ele ir até Jericó, é necessário ele ir até Cafarnaum, é necessário ele ir até Naim. Espírito Santo. Aleluia.
É necessário ele ir hoje aqui nessa igreja. Igreja Evangélica Novos Horizontes. É necessário ele passar aqui hoje na comunidade de São Luís. É necessário porque ele sabe que tem hoje aqui pessoas que precisam de um sobrenatural, que precisam de um milagre, que precisam de algo que só ele pode fazer, só ele pode dar a ordem nesta noite. O homem não pode dar ordem, mas ele pode pegar a tua cama e andar. Eu quero dizer para você agora algo que me chamou bastante atenção. Sabe por quê? Porque quando estamos atribulados, passando por momentos de adversidade, você consegue enxergar? Você consegue ouvir? Quando estamos passando por momentos de adversidades, amados, nós não conseguimos enxergar e nem ouvir. Quando estamos enfermos, amados, nós só conseguimos pensar em quê? No problema. E esse homem diz aqui, ali estava um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que já estava nesse estado havia muito tempo, Jesus faz uma pergunta para aquele. Primeiro, ele não reconheceu Jesus. Já começa aí. Segundo, Jesus faz uma pergunta para ele: tu queres ficar são? Ou em outras traduções, queres ser curado? Aleluia. Aí esse homem que não estava mais conseguindo enxergar, ele não estava mais conseguindo ouvir, ele disse: não tem nenhum homem que quando a água é agitada me leva até lá. Por que, amados? Você hoje, na situação, meu presbítero, que o Senhor passou, o Senhor conseguiu enxergar Jesus naquele momento de adversidade? Aleluia. Porque a luta era muito grande, a dor era muito grande, a situação que você viveu é uma situação muito grande, muito terrível. Você não conseguiu ver Jesus naquele momento, você não conseguiu ouvir Jesus falar: filho, acalma, filho, aquietai e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Deus da glória. Porque a adversidade, amados, os momentos de adversidade, muitas das vezes nós perdemos a audição, ouvir a voz do Mestre e enxergar, ter o Mestre dentro da situação. Jesus chegou perto daquele homem, já sabia da situação daquele homem, ninguém falou, Jesus já sabia, só simplesmente perguntou para ele: tu quer ficar curado? Mas ele não conseguiu ouvir Jesus falar: tu quer ficar curado? Ele simplesmente falou: eu quero ir, ninguém me leva. Deus santo, aleluia. Eu quero ir, ninguém me leva. Devemos ter uma visão espiritual e não momentânea. Porque a visão espiritual é diferente da visão momentânea. A visão momentânea é de momento, é situação que tu está vendo. A espiritual que você vai ver lá na frente. É como o povo quando saiu lá do Egito, amados. Quando eles se depararam com o Mar Vermelho. Qual foi a visão que eles tiveram momentânea da situação? Atrás Faraó, de frente o Mar Vermelho. E qual era a visão espiritual? Do outro lado do mar. Mas aí eu te pergunto: como que no meio da adversidade você consegue ver do outro lado do mar? E o mais interessante, amados, eu fico imaginando os discípulos quando estavam na pesca. Por quê? Eles estavam pescando. Pescavam a noite inteira. Pescaram a noite toda. E quem conhece um pouquinho de pesca sabe que não se pesca durante o dia, né? Para você ter um bom êxito na pesca, na pescaria, você tem que ir à noite. Eles a noite inteira, conhecedores do mar da Galileia como a palma das suas mãos.
não conseguiram pescar nada. Simplesmente voltaram para a praia, estavam já lavando as redes, para já dobrar as redes, para poder guardar tudo, frustrados. De repente, eles não reconheceram quem? Jesus. Sabe por que, amado? Quando nós estamos frustrados, nós não conseguimos reconhecer Jesus na nossa vida. Os discípulos estavam frustrados. Eles não conseguiram reconhecer Jesus naquele momento. Eles não conseguiram reconhecer que Jesus estava ali. Que Jesus que falavam com eles. E simplesmente Jesus falou: vamos entrar no barco novamente. Vamos lá, Simão. Só que nós já pescamos, já estou lavando as redes. É por isso mesmo. E quando Jesus entra no barco e começa a ensinar o povo, começa a falar com o povo, Jesus fala assim: vamos mais adiante, mais lá para o meio do mar. E os discípulos então vão com ele, mas quando chega lá, Jesus fala para eles: joga a rede para a banda da direita, para o lado da direita. Jesus, ele sempre falou: Senhor, nós já jogamos a noite inteira, nós somos pescadores, nós conhecemos a situação da pesca, não se pesca de dia, e agora, como que nós vamos jogar uma rede para a banda da direita, sendo de dia com o sol quente? Os peixes não aparecem, os peixes não sobem à superfície. E Jesus fala: joga para a banda da direita. Sabe por quê, amado? Nesta noite, ou você obedece, ou você padece. Aleluia. Tem muitos que estão padecendo porque não querem obedecer, amado. Para que obtenha um milagre, tem que ter fé. Se você não tem fé, como que você quer hoje sair daqui hoje curado ou com seus problemas resolvidos? Como que você quer sair daqui hoje com a sua bênção na mão se você não tem fé? Mas uma coisa eu te garanto, que quando começar a campanha de oração, tu vai fazer uma fila aqui. Isso eu te garanto. Vai fazer uma fila imensa. Mas será que a fila é só para você receber a minha oração, a oração do presbítero? Ou é para você obter a sua vitória? Aleluia. Porque se for para obter a sua vitória, daqui mesmo eu posso falar: recebe aí. Aleluia. Eu não precisarei colocar a mão em você. Porque Jesus não precisava. O centurião, o criado dele foi curado dentro de casa. Jesus nem entrou lá. Simplesmente falou assim: fala daí uma palavra que eu creio que o meu criado ficará são. E Jesus falou: então tá, recebe aí. Glória a Deus. Você está entendendo? A multidão do tanque, o primeiro pavilhão desse tanque, o primeiro pavilhão, tinha o quê? A multidão do tanque, que ela simbolizava o quê? O formalismo religioso. Porque havia muitos religiosos, mas esses religiosos, amados, eles só estavam atrás de quê? Milagre. Eles não estavam atrás de Jesus, eles estavam atrás de milagres. Então eles estavam aonde? Aonde falaram para eles que teria um milagre. Eles só estavam ali porque falaram para ele que teria um milagre, que ia acontecer um milagre. Simplesmente não falaram. Eles não iram para dentro do templo. Eles não estavam dentro do templo, eles não estavam adorando o Senhor, eles estavam sentados ali na beira do tanque, esperando que a qualquer momento ia ser movido a água e eles iam pular lá dentro e dizer que estava curado. O segundo pavilhão é o pavilhão do egoísmo. Por que o pavilhão do egoísmo? Porque somente o primeiro que entrasse na água era curado. Aí eu quero dizer para você, eu prefiro estar aqui na igreja. Quando Jesus descer aqui na terra, todos nós seremos impactados. Amém. Lá somente um era curado. Aqui não, todos nós somos impactados com a presença de Jesus. Todos nós poderemos obter a nossa vitória instantaneamente. E sem precisar muito de sacrifício. O único sacrifício que nós temos que ter é o quê? Glorificar o nome dele. Amém. Aí sabe por quê, amados?
que muitos também não obtêm a vitória? Porque não glorificam o nome do Senhor. Vocês sabem por que o rei Herodes, ele foi comido de bicho? Porque não quis dar glória ao Senhor. Não quis glorificar o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Nesta noite você quer ser comido de bicho? Não. Quem quer ser comido de bicho aí? Levanta a mão. Ninguém quer. Por quê? Por que nós não vamos ser comidos? Porque nós vamos glorificar o nome do Senhor. Ô, glória! Porque nós fomos feitos para sermos o quê? Adoradores. Nós fomos feitos para ser adoradores, para glorificar, exaltar o nome do Senhor. E por isso que nesta noite, quanto mais você glorificar o nome dele, mais ele manifesta o poder na tua vida, mais ele manda algo para você nesta noite. Mas se você ficar de boca fechada, você não vai obter aquilo que aquele está glorificando. Porque ele diz: clamas a mim e responder-te-ei. É muito difícil dar um glória dentro da igreja, amado. Ô, glória, É Senhor. muito difícil dar um glória dentro da igreja. Glória, Senhor. E interessante, amado, que quando nós estávamos no mundo, principalmente nós que somos homens que gostamos, né? E gostamos de futebol. Quando o seu time está na iminência de fazer gol, você já começa a gritar, já começa a pular antes de fazer o gol. Se sair um pênalti, então você já grita gol antes do cara bater. Mas na igreja você dá um glória para Jesus. É um sacrilégio. É uma dificuldade. É difícil, amado. Olha aí, papai. Mas quando você começa a dar glória, a língua começa a enrolar. Jesus. Aí quando a língua começa a enrolar, você começa a falar estranho. Meu Deus. Sabe o que acontece? É a manifestação dele na tua vida. É quando ele começa a se manifestar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro pavilhão. Deus. Nesse terceiro pavilhão, amado, é o pavilhão do comodismo. Por quê? Porque esse pavilhão, as pessoas estavam ali paradas. As pessoas estavam ali esperando alguma coisa. Aleluia. Meu Deus. O outro pavilhão é o pavilhão do favoritismo. O favoritismo. Por que o favoritismo? Porque vamos imaginar, se você tem somente uma dor no peito, uma dor no braço, uma dor de cabeça, porque era todo tipo de enfermidade, você daria a tua vez para um paralítico? Hein? A gente fica chateado na fila do banco, não fica? Quando tem que dar a vez para um idoso, ou uma gestante, ou alguma coisa assim. Você já não fica, pô, tá na minha vez, vou ter que... Você já não fica chateado? Você imagina num lugar que era um lugar sem lei. Um lugar que havia ali pessoas que estavam esperando o movimento das águas. E o primeiro era um lugar único, que se tivesse o primeiro que entrasse era curado. Se não fosse naquele momento, tu ia esperar mais não sei quanto tempo. Então você iria passar a tua vez para alguém? Aleluia. Você está entendendo, amados? Glória a Deus. Aleluia. Também havia ali o pavilhão da frustração. Por quê? Aquele homem, quando um descia, ele queria descer, descia o outro no lugar dele. Quem sabe está entrando pessoas no teu lugar? Quem sabe você está frustrado? Porque tem pessoas que estão entrando no teu lugar. E por último, para nós terminarmos, Meu Deus. Aleluia.
ao pavilhão da cegueira espiritual. Porque ele não estava vendo Jesus, ele estava só olhando que ninguém levava ele até o tanque. Quem sabe nesta noite é necessário você, quem sabe nesta noite é necessário você mudar um pouco a sua visão. É verdade. Você começar a olhar para o mestre. Você começar a mais dar atenção à voz do mestre. Sim, Senhor. E quando ele chegar perto de você, você conseguir reconhecê-lo. Porque diz que quando Jesus realiza um milagre na vida daquele homem, manda ele pegar a cama dele, levantar e andar, era sábado. O costume judaico não podia andar com a cama, ou trabalhar, ou pegar, fazer alguma coisa no sábado, somente adorar. E aquele homem estava andando com a cama dele, imagina ele andando com aquela cama nas costas, e os judeus chegaram e falaram assim: hoje é sábado, você não pode estar com a cama, quem te mandou? Só que ele não sabia quem tinha curado. Oh, glória. Só que aqui você sabe quem está te curando. Oh, glória. Você sabe quem está realizando o milagre da tua vida. Verdade, Senhor. Mas naquele lugar, aquele homem não sabia quem estava curando ele. Tanto que ele falou: foi o homem que mandou eu pegar a cama e andar. Mas quem é esse homem? Ele não sabia. Glória a Jesus. Aí agora vem uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando nós andamos para lá e para cá, igual o ministério apacentar de nós passou por todo lado, quando você conseguir obter o seu milagre, você não vai saber quem foi. Você não vai saber quem orou por você, quem foi que profetizou para você. Por isso, amados, quero deixar uma pequena pitadinha aqui para você ficar em Jerusalém, que do alto vai ser revestido. Oh, glória. Porque às vezes, amados, fica para lá e para cá, 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 aí você não consegue obter. Aí quando obtém, você não sabe quem foi que orou por você, quem profetizou, quem estava ali pagando o preço por você. Aleluia. E aquele homem, ele não sabia, hein? Aleluia, Jesus. Ele estava ali há tanto tempo. Simplesmente Jesus subiu na multidão e falou: foi um homem que me mandou, mas ele não sabia nem o nome do homem. Meu Deus. Ele não sabia nem quem mandou. Então, amados, nessa noite, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Oh, glória. Que Ele possa falar melhor no seu coração. Glória a Deus. Porque eu queria ter um tempo maior para poder falar para você o que Deus mandou falar, mas eu não quero alongar, porque ainda tem a campanha e nós temos que ser éticos dentro da casa dos. Então eu quero entregar a minha palavra e que Deus possa falar melhor no seu coração. Amém. Que você possa abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Mesmo de máscara, a máscara não atrapalha ninguém de adorar, não. Glória a Deus. A máscara é melhor ainda para você glorificar. Aí ninguém está vendo, você está dando glória. Amém? Eu quero devolver a palavra aqui ao presbítero. Que Deus abençoe.